Pense em uma noite fria e sem luar. A estrada diante de você é tão deserta que o som dos seus próprios passos ou o motor do carro se torna uma companhia estranha, como se o silêncio ao redor estivesse ouvindo atentamente cada movimento seu. Agora, imagine passar por um velho cemitério à beira dessa estrada abandonada. Mas não um cemitério qualquer. Este carrega histórias que as pessoas sussurram, nunca gritam. Histórias que arrepiam até os mais valentes. Olá, eu sou F. Marques, e você está no canal Narrativas de Lobisomem e Fantasmas. Hoje eu vou te levar para um lugar que muitos evitariam até mesmo pensar, um cemitério amaldiçoado, perdido na beira de uma estrada esquecida pelo tempo. Fique comigo até o final, porque o que eu vou te contar pode mudar a maneira como você enxerga esses lugares sombrios que costumamos ignorar ou evitar. Antes de seguirmos, já aproveite para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar se você acredita ou não em histórias de assombração. Compartilhe também com alguém corajoso o suficiente para ouvir até o final. Agora, vamos voltar para a estrada. Era uma noite igual a tantas outras para Mauro, um caminhoneiro experiente que já havia percorrido todas as estradas possíveis e imagináveis do país. Ele sabia lidar com trechos perigosos, mas aquela era diferente. O asfalto estava gasto, o mato tomava conta dos acostamentos e a sensação de abandono parecia pulsar no ar. Mauro não tinha outra opção senão passar por ali, já que um desvio no caminho principal o forçara a encarar aquele lugar estranho e solitário. Enquanto ele dirigia, algo chamou sua atenção. No canto da estrada, um pequeno cemitério cercado por grades enferrujadas. Ele estava tão velho que as lápides pareciam ter sido consumidas pelo tempo. Algumas estavam quebradas, inclinadas ou cobertas de vegetação. Mas o mais estranho era o vulto parado bem na entrada do cemitério. Deve ser um mendigo, pensou Mauro, acelerando para passar rápido. Mas, à medida que se aproximava, percebeu que não era uma pessoa qualquer. A figura estava magra, muito magra, como se a pele fosse feita apenas para cobrir ossos que não deveriam estar ali. As roupas estavam em farrapos, e a luz dos faróis do caminhão revelou algo que Mauro nunca esqueceria. Aquele não era um mendigo. Era um esqueleto vestido com roupas rasgadas, que parecia estar acenando. Mauro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso não pode ser real, murmurou para si mesmo, mas seus olhos estavam fixos na figura que parecia implorar para que ele parasse. Em um movimento instintivo, ele desviou o olhar por um segundo, tentando se convencer de que era apenas uma ilusão causada pelo cansaço. Mas quando voltou a olhar para o portão do cemitério, a figura já não estava mais lá. E, no entanto, a sensação de que algo ou alguém o observava continuava. O caminhoneiro engoliu seco, acelerando para deixar aquele lugar para trás o mais rápido possível. Mas quanto mais ele se afastava, mais uma ideia sinistra tomava conta de sua mente. O que aconteceria com aqueles que decidissem parar? O cemitério à beira daquela estrada tinha fama, embora Mauro não soubesse disso naquela noite. Há décadas, pessoas relatavam ver o guia, como ele era chamado pelos poucos que sobreviveram para contar. Diziam que ele aparecia apenas para aqueles que estavam dispostos a parar e ouvir. Um esqueleto que convidava os viajantes a conhecer a casa dele, que muitos acreditavam ser o próprio cemitério. E para os que aceitavam o convite, o retorno nunca era garantido. E você, teria coragem de parar, ou seguiria em frente, fingindo não ter visto nada? Mauro continuou sua viagem, tentando afastar os pensamentos que invadiam sua mente. Foi só o cansaço, dizia para si mesmo, como uma reza improvisada. Ele ligou o rádio na esperança de ouvir alguma música ou voz humana que quebrasse o silêncio pesado ao redor, mas tudo que conseguiu foi um chiado intermitente. Isso só piorava a sensação de isolamento naquela estrada desolada. Conforme avançava, ele percebeu que o farol do caminhão parecia menos eficiente do que o normal. A luz iluminava apenas alguns metros à frente, como se a própria escuridão estivesse absorvendo a claridade.
Mesmo com o motor do veículo trabalhando em pleno vapor, Mauro não conseguia se livrar da impressão de que estava desacelerando, como se algo invisível o puxasse de volta para o cemitério. E foi então que ele viu novamente um vulto à frente, no meio da estrada desta vez. Mauro pisou no freio, e o caminhão rangeu, parando com dificuldade. Ele apertou os olhos para ter certeza do que estava vendo. Era o mesmo esqueleto de antes. Só que agora ele não estava imóvel. Estava andando. Mauro não sabia dizer como o esqueleto poderia andar, mas aquele se movia de forma lenta, quase hipnótica, arrastando os pés no asfalto enquanto apontava para o lado direito da estrada, para uma trilha que parecia levar de volta ao cemitério. O caminhoneiro permaneceu no volante, congelado, enquanto o guia, como ele agora pensava naquele ser, se aproximava. Uma voz fraca e distante parecia ecoar na mente de Mauro, como se não estivesse vindo da figura, mas de dentro de sua própria cabeça. Venha conhecer minha casa. Você é meu convidado especial. O coração dele disparou, mas o medo também despertou um senso de autopreservação. Não, isso é loucura. Eu não vou sair daqui, pensou, tentando reunir coragem para acelerar novamente e deixar tudo para trás. Mas antes que pudesse agir, o caminhão apagou. Todo o sistema elétrico parecia ter sido engolido pelo mesmo vazio que consumia a luz do farol. O silêncio voltou a dominar, interrompido apenas pelo som dos passos lentos do esqueleto se aproximando. Mauro entrou em pânico. Tentou girar a chave, mas nada acontecia. Pegou o celular no bolso, mas ele também estava desligado, apesar de ter bateria cheia momentos antes. Foi então que ele sentiu o ar dentro do caminhão mudar. Estava mais frio, quase congelante, como se uma neblina invisível tivesse entrado pela cabine. A porta do caminhão fez um ruído baixo, como se estivesse sendo puxada, e Mauro instintivamente segurou o trinco com força. Não estava disposto a descobrir o que aconteceria se aquela porta se abrisse. Mas então ouviu de novo, mais claro agora, a voz que parecia ressoar dentro de sua cabeça. Você já está aqui. Não há por que lutar. Sem alternativa. Ele fechou os olhos e começou a rezar, palavras embaralhadas e desconexas saindo de sua boca enquanto lutava contra o pavor que o consumia. Mas quando abriu os olhos novamente, o guia não estava mais do lado de fora do caminhão. Ele estava dentro, sentado no banco do passageiro, como se fosse um amigo casual pegando uma carona. O esqueleto virou a cabeça em um movimento lento e engasgado, como se cada osso estivesse sendo forçado a se mover. Mauro queria gritar, mas o som parecia preso em sua garganta. O guia levantou uma das mãos ossudas, apontando na direção do cemitério. E então falou com uma voz que parecia vir das profundezas da terra. É hora de você conhecer a minha casa. Antes que Mauro pudesse reagir, tudo ao seu redor se apagou. Quando ele abriu os olhos, já não estava no caminhão. Estava de pé, bem na entrada do cemitério. O portão enferrujado estava aberto, como se tivesse sido preparado especialmente para ele. A lua, antes ausente, agora iluminava as lápides, criando sombras distorcidas que pareciam se mover por conta própria. O caminhão não estava à vista. Tudo o que restava era ele, o guia, e o silêncio assustador daquele lugar. Lá dentro, as lápides pareciam sussurrar, como se 1000 vozes baixas contassem segredos proibidos. Mauro sentiu as pernas tremerem enquanto o guia avançava, movendo-se para o interior do cemitério. Apesar de todos os seus instintos gritarem para que ele fugisse, era como se seus pés tivessem sido grudados ao chão. A cada passo, ele se aproximava mais do centro daquele lugar sombrio. O guia parou diante de uma lápide maior e mais elaborada do que as outras. Estava intacta, mas o nome gravado nela já havia se apagado com o tempo. Ele virou-se para Mauro, apontando para o chão com um movimento deliberado. E então, Mauro viu uma cova recém-aberta, como se estivesse esperando alguém. Mauro olhou para a cova aberta, e o terror que sentiu foi diferente de qualquer coisa que já experimentara.
Não era apenas medo de morrer. Era um pavor mais profundo, como se algo muito maior e incompreensível estivesse acontecendo ali. O guia, com sua mão ossuda ainda apontando para a cova, permaneceu imóvel, mas os olhos inexistentes pareciam fitar Mauro, forçando-o a encarar seu destino. Isso não pode ser real, pensou Mauro, tentando se convencer de que estava preso em um pesadelo. Mas o frio que sentia nos ossos e o cheiro da terra úmida que emanava da cova eram provas de que ele não estava sonhando. Tudo aquilo era real, assustadoramente real. Você precisa entrar, disse a voz do guia, ecoando novamente na cabeça de Mauro. Por quê? Mauro conseguiu sussurrar, a voz rouca de medo. Porque eu? O guia pareceu hesitar por um momento antes de responder. Porque é o que foi decidido. A casa escolheu você. Mauro deu um passo para trás, mas algo invisível o segurou, como se mãos geladas e espectrais estivessem agarrando seus tornozelos. Ele tentou lutar, mas cada movimento parecia deixá-lo mais fraco. A cova, com sua escuridão profunda e impenetrável, parecia chamá-lo, como se tivesse vida própria. Não! Gritou Mauro, pela primeira vez encontrando forças para resistir. Eu não vou entrar. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que Mauro teve a impressão de que até o vento havia parado. O guia virou a cabeça de forma lenta e ameaçadora, como se estivesse avaliando o caminhoneiro. E então, algo mudou. O chão começou a tremer levemente e Mauro percebeu que não estava sozinho. Do meio das lápides, sombras começaram a surgir. Primeiro, eram apenas formas indefinidas, mas, à medida que se aproximavam, Mauro pôde ver que eram figuras humanas, ou algo próximo disso. Eram pálidas, com olhos vazios e movimentos rígidos, como bonecos quebrados. As sombras se moviam em direção a ele, formando um círculo ao redor da cova aberta. A voz do guia soou novamente, agora mais alta e cheia de autoridade. Você não pode escapar. A casa sempre acolhe os escolhidos. Mauro, mesmo aterrorizado, começou a gritar, chamando por ajuda, mas sua voz parecia não atravessar os limites do cemitério. As figuras ao redor dele começaram a murmurar, e o som era como um coro de lamentos vindo do fundo de um poço. Ele sentiu que estava prestes a desmaiar, mas algo dentro de si se acendeu, uma fagulha de coragem que ele não sabia que tinha. Não vou morrer aqui, pensou. Com um esforço quase sobre-humano, Mauro conseguiu se soltar da força invisível que o prendia e começou a correr. Não sabia para onde, apenas queria sair daquele lugar maldito. Os murmúrios das sombras cresceram, transformando-se em gritos que ecoavam por todo o cemitério. As figuras começaram a persegui-lo, movendo-se de forma errática, mas veloz. Mauro correu entre as lápides, desviando das mãos que tentavam agarrá-lo. O guia permaneceu parado, observando tudo com uma calma perturbadora, como se soubesse que a fuga de Mauro era inútil. Quando Mauro finalmente avistou o portão enferrujado do cemitério, sentiu uma onda de esperança. Estava tão perto. Se conseguisse atravessá-lo, talvez tivesse uma chance de escapar. Ele reuniu todas as suas forças e deu um último impulso, jogando-se para fora do portão. Assim que atravessou, o mundo ao seu redor pareceu mudar. O silêncio opressivo deu lugar ao som distante de grilos e o farfalhar do vento nas árvores. Ele estava de volta à estrada deserta. O cemitério, atrás dele, parecia muito mais normal agora, quase como se toda a experiência tivesse sido fruto de sua imaginação. Mauro caiu de joelhos, ofegante, sentindo o corpo inteiro tremer. Estava vivo. Tinha escapado. Ou pelo menos era o que achava. Quando olhou para a estrada na tentativa de encontrar seu caminhão, percebeu algo que fez seu coração parar novamente. O veículo estava lá, estacionado como ele havia deixado. Mas algo estava errado. Muito errado. A cabine estava completamente destruída, como se tivesse sido consumida por chamas que deixaram apenas a carcaça metálica. Confuso, ele se aproximou. As marcas do fogo estavam frescas e o cheiro de queimado era forte.
Mas o mais aterrorizante foi o que ele viu ao olhar para dentro da cabine. No banco do motorista havia um corpo carbonizado, irreconhecível, mas com uma jaqueta idêntica à que ele estava usando. Mauro recuou, sentindo o estômago revirar. Isso não pode ser, pensou. Ele tocou seu próprio peito, sentindo a jaqueta ainda intacta. Olhou para as mãos, que pareciam reais, vivas. Mas então ele ouviu novamente a voz do guia, sussurrando em sua mente. Você nunca saiu. Mauro sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele olhou para o caminhão novamente, tentando processar o que acabará de ouvir. Você nunca saiu. Aquelas palavras ecoavam em sua mente como o badalar de um sino fúnebre, repetindo-se incessantemente. Ele queria acreditar que era um truque, uma ilusão causada pelo medo, mas o cheiro de queimado e a visão do corpo carbonizado eram reais demais. Com o coração acelerado, ele se virou para olhar para o cemitério. O portão ainda estava lá, mas algo havia mudado. Não parecia mais um lugar abandonado. As grades, antes enferrujadas, agora brilhavam sob a luz da lua, como se tivessem sido polidas recentemente. As lápides, antes cobertas de musgo e inclinadas, estavam alinhadas e limpas, como se o lugar tivesse sido restaurado em um piscar de olhos. Mauro sabia que deveria correr, fugir dali o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, algo o impedia. Ele sentia como se tivesse deixado uma parte de si naquele cemitério. E então, ele percebeu o que era. No centro do portão, havia um pequeno espelho pendurado, refletindo sua imagem. Mas o que ele viu no reflexo não era ele. Era o guia. O esqueleto, vestido com os mesmos farrapos, estava parado no lugar onde Mauro deveria estar. Ele ergueu uma mão ossuda e acenou, como se dissesse adeus. Mauro recuou, assustado, mas não conseguiu desviar o olhar. O reflexo parecia prendê-lo, como se houvesse uma conexão profunda e inescapável entre ele e o guia. De repente, ele sentiu uma dor aguda no peito. Caiu de joelhos, ofegante, enquanto a dor se espalhava por todo o corpo. Seus dedos começaram a formigar, e ele percebeu que algo estava errado. Muito errado. Quando olhou para suas mãos, elas estavam mudando. A pele estava ficando pálida e enrugada, os ossos começavam a se tornar mais visíveis, e suas unhas caíam uma a uma. Não, não! Mauro gritou, sua voz saindo mais fraca a cada palavra. Enquanto ele gritava, o reflexo no espelho começou a rir. Uma risada sombria, seca, que parecia vir de todos os lados. O guia deu um passo à frente, atravessando o espelho como se fosse feito de água. Ele parou bem diante de Mauro, que agora estava ajoelhado, quase incapaz de se mover. Você não entendeu ainda, disse o guia, com a voz gélida e ecoante. Você é meu substituto. É assim que funciona. Alguém sempre precisa ficar. Mauro tentou lutar, mas era como se suas forças estivessem sendo drenadas para dentro do chão. Ele sentiu seu corpo enfraquecer ainda mais, enquanto o guia se endireitava, assumindo uma postura quase triunfante. E então, num piscar de olhos, Mauro entendeu. Aquele cemitério era uma armadilha. Uma entidade maligna que prendia almas para sempre. O guia não era um espírito qualquer. Ele havia sido alguém como Mauro, um viajante que, em algum momento, caiu na armadilha do cemitério e foi forçado a assumir o papel de um anfitrião. Agora, era a vez de Mauro. Antes que pudesse resistir, ele sentiu seu corpo ser puxado para trás, como se uma força invisível o arrastasse para a cova aberta. Ele tentou se segurar no chão, mas seus dedos passavam direto pela terra, como se ele já não fosse completamente sólido. Em poucos segundos, Mauro caiu na cova, e a última coisa que viu antes de ser engolido pela escuridão foi o guia, parado acima dele, vestindo sua jaqueta e sorrindo. Quando Mauro abriu os olhos novamente, não sabia quanto tempo havia se passado. Ele estava de pé, do lado de fora do cemitério, olhando para a estrada deserta. Tudo parecia igual,
mas ao mesmo tempo, algo estava profundamente errado. Ele tentou mover as mãos, mas o som que ouviu não foi de carne e osso, foi o som seco de ossos raspando uns nos outros. Ele olhou para si mesmo e viu que não era mais Mauro. Ele era o guia agora. Ao longe, ele viu as luzes de um caminhão se aproximando. Era outra alma desavisada, seguindo pela estrada esquecida, sem saber o que a esperava. Mauro tentou gritar, avisar, mas tudo o que conseguiu fazer foi erguer a mão em um gesto automático, acenando para o caminhão. A maldição continuava, e ele agora fazia parte dela. E você, quando passar por uma estrada deserta, evitará olhar para o lado, ou terá coragem de encarar o cemitério e o guia. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários, eu nunca vou parar na estrada. Não esqueça de se inscrever no canal Narrativas de Lobisomem e Fantasmas e compartilhar essa história com alguém que adoraria sentir um pouco de medo hoje à noite. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.